Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal. Tá eu aqui de novo, Vanir, no nosso segundo vídeo, né? Antes de falar dele, né, se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, dá uma olhada lá para você entender qual que é o objetivo desse canal, o que eu pretendo levar até você, né? A gente vai tratar aqui sempre, né, do processo de habilitação, do processo prático de habilitação, né, algo para acrescentar na sua vida, para te ajudar nesse desafio aí e chegar até essa conquista. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá para você entender o que vai rolar aqui nos nossos vídeos. Nesse segundo vídeo, o que eu te peço é que você siga com ele até o final, né, para você entender o que eu pretendo trazer de clareza para você, a fim de te ajudar e ter um entendimento mais claro. E aí, se fizer sentido para você, você clica aí no gostei, né? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Então é isso, pessoal. Segundo vídeo, hoje a gente vai tratar de fazer uma reflexão mais justa, né? Mais franca, no que se diz ao índice de aprovação, que incomoda muita gente quando esse número é baixo, e as pessoas elas concluem algo muitas vezes equivocado, de uma forma equivocada em cima disso. Então, com base nos números aqui da onde eu trabalho, na cidade de Paraisópolis, na Autoescola São José, que aqui o índice de aprovação gira em torno de 30% a 35% atualmente, mais ou menos. Então, com base nesse número e também no que eu vivo diariamente, nessa experiência com a autoescola, quase 10 anos, no que eu vejo, né, no que eu conheço, eu quero trazer pontos aqui onde vocês mesmos façam uma reflexão em cima disso e possam enxergar de uma forma mais justa essa questão. Então, o que acontece, pessoal? Quando esse índice é baixo, né, igual falei aí para vocês, aqui na minha cidade, na nossa realidade aqui, gira em torno de 30% a 35% o índice de aprovação. Aí quando as pessoas perguntam, né, o pessoal da minha casa pergunta, o pessoal da rua pergunta, ou os próprios alunos, né, querem ter o conhecimento desse número aí do índice de aprovação, quando a gente fala que foi 30%, 35%, as pessoas se assustam, né, e fazem comentários em cima disso, que muitas vezes não é verdade, né? Os comentários, às vezes, eles acabam indo pelo lado do quê? Da piedade, da facilidade e da sacanagem, né? Algumas pessoas, né, igual o pessoal da minha casa, às vezes quando eu falo número, eles falam assim: nossa, mas por que isso? Coitado dos alunos, por que eles fazem isso? Por que eles reprovam tanto assim, né? Os alunos gastando dinheiro e tal, né? Então soa aí como piedade em cima dos alunos, né? E outros comentários, o pessoal da rua, que às vezes nem faz parte desse processo de habilitação, né? Às vezes vai e fala que é uma palhaçada isso, que isso tem que mudar, que isso tem que acabar, que é uma sacanagem, mas a verdade é que ele nem sabe o que está falando e está tirando uma conclusão ali equivocada, né? Sem argumentos, sem fundamentos, aquilo que ele está falando muitas vezes, né? E tô falando porque é coisas que eu escuto, né? E os próprios alunos, às vezes, que ficam indignados, né? Mas é muito difícil, né? Lá em tal lugar é mais fácil, eles dificultam muito a vida nossa aqui, né? Então, meio que volta para isso, pela piedade, pela sacanagem, às vezes olhando com o olhar ali, vendo corrupção muitas vezes, né? Mas não tem fundamentos para isso, não tem argumentos para isso ali. E também na facilidade. Então é isso, pessoal. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui, que eu vejo que é muito importante. Qual que é a visão da maioria das pessoas quando se trata de autoescola? É uma visão boa ou é uma visão ruim? Pelo fato de algumas pessoas, alguns seres humanos, serem corruptos, desonestos, quase que todos pagam por isso, né? Eu tenho por mim que as pessoas, boa parte das pessoas que chegam para fazer a inscrição na autoescola, ela já tem uma visão ruim de autoescola.
e é um engano, porque você precisa conhecer aonde você vai então fazer a sua inscrição e querer ali adquirir a sua CNH, né? E fazer o processo e conquistar a sua CNH. E aí conhecendo, procurando informações, escolha uma autoescola de confiança e confie. Chegue com um olhar bom em cima dessa autoescola, confiando nessas pessoas ali, aonde você vai confiar o seu dinheiro ali na sua capacitação, porque as pessoas erram muito, a gente erra muito nisso, né? E a gente tem que entender que em todo lugar, em todas as áreas, tem pessoas ruins, mas tem pessoas boas, né? Que entendem o propósito de servir aqui na Terra, né? Então, pessoas corruptas e desonestas não tem só em autoescola, tem na polícia, tem na política, tem na igreja, tem em muitos lugares, muitas instituições. E as pessoas, eu vejo que a maioria delas que chega na autoescola, a maioria já chega com uma visão ruim de autoescola. Independente qual é a autoescola que ele vai começar, né? A autoescola tá com o filme queimado muitas vezes com as pessoas. E aí a pessoa já chega com essa visão errada e tudo já começa por aí. E aí o outro ponto, segundo ponto, pessoal. Eu sigo um cara no YouTube, que é o Wendel Carvalho, no Instagram. É um cara bem conceituado. E ele diz o seguinte: comprometa-se mais com o processo do que com a vitória. A gente vai chegar lá e vou explicar isso aí para vocês. E teve um dia que eu estava dando aula para meu aluno que Deus mesmo me deu uma frase muito abençoada. Que ele falou no meu coração o seguinte, né, em relação ao processo. Que é no processo que se escreve a história e se explica a vitória. Viva-o com comprometimento. Então, essas duas frases dizem respeito ao quão importante é o processo. Só que, vamos lá, esse é o segundo ponto. Baseado nessas duas falas, as pessoas, os candidatos, eles se importam mesmo com o processo? Qual que é o nível, qual que é o índice de números de pessoas que se importam e se dedicam e se empenham de verdade na parte teórica, nas 45 horas aulas na autoescola, no CFC. Qual que é a quantidade de pessoas que se empenham na parte teórica? Porque lá cansa. Ficar 45 horas aulas na sala de aula ouvindo o professor falar, né? E autoescolas sérias colocam o professor ali o dia inteiro, né? Professores que estão comprometidos a educar mesmo no trânsito, mas qual a porcentagem de pessoas ali, de candidatos que realmente querem tirar proveito da parte teórica? Muitos até começam bem, mas não suportam o cansaço, não se sacrificam e nem se importam muito com aquilo ali. Não estou radicalizando, não são todos. Na parte prática, o aluno chega na segunda, terceira aula prática, ele já quer saber do exame. O valoroso para ele é o exame. Ele quer saber o que pode fazer no exame, o que não pode fazer, se fizer isso é reprovado. Ele está com o olho dele lá no exame. Ele nem está olhando para as aulas, para o processo. Agora, por que será que são 20 aulas de 50 minutos e o exame são 15 minutos, máximo 20? A explicação que eu tenho para isso é que as aulas é mais importante que o exame. O exame é o reflexo de um processo bem feito, bem cumprido. Ou o exame é o reflexo de um processo mal feito, mal cumprido. Mas as pessoas entram nesse processo das aulas práticas olhando para o exame, eles não estão olhando para o processo, para as 20 aulas. Entendeu? E aí o que acontece? E ainda assim, aí quando acaba, o aluno tem uns pontos que as pessoas não lembram disso. O aluno pode estar despreparado e nem querer gastar mais, se assim for preciso, para ele se preparar. Boa parte dos alunos, a menor parte não, mas a maior parte, mesmo despreparado, quer ir para exame. E a autoescola não tem o direito de segurar essas pessoas e não ir para o exame. Ela pode aconselhar, pode mostrar, ela pode estar disposta a preparar mais o aluno, mas ela tem
o dever, a obrigação de liberar o aluno se ele quiser prestar exame, mesmo ele sem condições. Ela não pode impedir o aluno de ir. Aí o aluno vai para o exame. E aí o índice de aprovação muitas vezes é baixo. E aí? E aí? Aí a gente chega lá no final, né? Que sempre tem pessoas que... o ser humano está sujeito ao erro. As pessoas erram, né? Quantas pessoas que reconhecem os seus erros no exame, por exemplo, final, olham para ele com seriedade, a fim de corrigir, levantando a cabeça, se encorajando, né, a fim de corrigir aquilo que foi falha, que foi errado, a fim de ele conquistar. Não é a maior parte, é a menor parte. A maior parte culpa os outros, culpa a autoescola, culpa o examinador, culpa o instrutor, culpa a moto na rua, culpa o pedestre. Mas a resposta, gente, a solução está dentro de nós. Se o lugar que você está tirando sua CNH não é digno da sua confiança, pega as coisas e vai para outro lugar. Agora, se isso não é o que está dentro de você, se você não tem isso como definido como certo, então você precisa olhar para você, para onde você está errando, aonde você tem que aprender, que é onde você tem que superar, e olhar com seriedade e querer fazer isso, porque está dentro de você, está no seu poder. Eu volto lá atrás, analisando esses pontos, né, essa visão, esse comprometimento com o processo, né, e esse reconhecimento da situação, da realidade, juntando tudo isso, né, aí será mesmo? Será que tem que ter piedade do aluno? Primeiro que não dá para ter piedade do aluno e dó, porque eu penso que quando eu tenho dó de uma pessoa, eu vejo ela como incapaz. Segundo, então será que é corrupção? Será que é roubalheira esse nível, esse índice baixo de aprovação, analisando esses pontos aí? Será que é? E quem está falando? São pessoas que têm argumentos para provar isso? Muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas falam sem saber o que está falando. Essas pessoas não são dignas de confiança, elas nem vivem nesse meio. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser poluído com tanta coisa ruim. E também a questão de facilidade, né? Será que teria que ser mais fácil? Quantas pessoas que morrem no trânsito? Será que esse sistema de habilitação, esse processo de habilitação, ele teria que ser cada vez mais intensificado ou teria que ser facilitado e afrouxado? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês hoje, gente. O que eu coloquei para vocês aqui é coisas que eu vejo diariamente, é coisas que eu sei do que eu estou falando. Eu vivo nesse meio da autoescola, eu conheço os meus colegas de serviço, eu conheço não só a minha autoescola, eu sei que tem autoescolas sérias por aí, tem examinadores muito sérios, comprometidos, corretos. Então esse índice de aprovação baixo, nem sempre é o que as pessoas vivem falando por aí. É isso que eu deixo para vocês hoje. Eu peço que vocês façam uma reflexão quanto a isso, né? Olhando com mais verdade para tudo isso. Um abraço, fique com Deus. A gente se vê no próximo vídeo.